Agradecer a presença de todos, né, para mais uma terça-feira, né? Estou aqui contando com o professor. Nós temos esse espaço todas as sextas, às 2 da tarde. É um assunto bom para todos nós, né? E hoje eu tenho a honra de receber um professor aqui da USP, o professor Dr. Antônio Santos Andrade, né, professor? E ele vem ministrar sua palestra para aqui, né? E daí, com esse título, né? A imagem do pensamento. Esse era o outro, né? Mudou, né? Tinha aqui do ensino disciplinar profissional na aprendizagem inventiva, facilitada pelo intercessor. Isso. E assim, normalmente nós temos 1 hora de fala, seguida de discussões. Deixo para apresentações complementares para o próprio professor fazer com vocês. Muito obrigado, professor. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse trabalho, desse evento que vocês já realizam, né, sempre, os seminários. E quando o Luiz me falou dessa possibilidade, depois de contato com o coordenador, eu aceitei de bom grado estar aqui para compartilhar com vocês um pouco das reflexões que eu venho realizando junto com o meu grupo de orientandos lá da USP de Ribeirão Preto, da qual eu me aposentei agora em fevereiro, então estou mais em marcha lenta, como se diz, né? Me desligando pouco a pouco, da graduação já estou desligado e da pós me desligando pouco a pouco. Eu mandei um título para vocês, um resumo, né, em que a ideia era falar do conceito de aprendizagem de Deleuze, de Gilles Deleuze, e a partir desse conceito ver as implicações deles para o cotidiano da docência no ensino de segundo grau, na universidade, a docência em geral. E no título eu até fazia a referência, né, do professor ao intercessor, né? Professor como aquele conceito tradicional e o intercessor seria o conceito que resultaria dessa concepção de aprendizagem de Gilles Deleuze. Depois que eu mandei o resumo, eu fiquei pensando que talvez eu pudesse fazer algo um pouco mais do que aquilo que estava no resumo. Então, o que eu decidi? Eu vou apresentar aqui, vou tentar fazer isso em 1 hora, que é o tempo aí mais ou menos combinado. Em 1 hora, eu vou tentar apresentar a vocês os fundamentos da concepção de aprendizagem no Deleuze, e não apenas a concepção. Então, na verdade, o conceito de aprendizagem aparece em Deleuze no capítulo 3 da obra Diferença e Repetição, né? Nesse capítulo 3 se trata da imagem do pensamento. E ao tratar da imagem do pensamento, ele apresenta 8 postulados, dos quais o último é o da aprendizagem. Então a aprendizagem vai aparecer aqui no final. Geralmente nas palestras que eu tenho feito sobre isso, ou nas reuniões, nas orientações, a gente vai direto para cá, mas eu acho que fica um pouco solto no ar. Por isso eu vou tentar passar rapidamente, são postulados longos e complexos, eu vou tentar ir rápido por eles, para poder chegar aqui com um pouco mais de fundamento. Digamos assim, o que eu queria era refletir junto com vocês sobre esse raciocínio que o Deleuze faz até chegar na sua concepção de aprendizagem. Tá? Se eu estiver indo muito depressa ou muito devagar, se vocês precisarem me interromper, fiquem à vontade, tá bom? E a ideia é, depois que eu terminar essa apresentação inicial desses 8 postulados, aí então a gente abre e nesse debate, nessa discussão, nessa conversa, nessa troca, nós vamos ver então como que implicações isso tem para o cotidiano de sala de aula, para o cotidiano da escola, e aí eu entro naquilo que o resumo prometeu, tá? Então o que o resumo prometeu vai ficar para a segunda parte, ok?
Então vamos lá. Bom, então são 8 postulados, tá? Eu vou passar um pouco por cada um deles. O primeiro deles, o texto aqui é mais para a gente acompanhar o texto de Deleuze, é um texto complexo, é alta filosofia, citando muitos autores. Eu fiz uma depuração daquilo que eu achava que dava para a gente conversar aqui sobre ele. Por isso que são todas palavras dele e tentando passar um pouco como é que ele pensa. E o que ele está destruindo, o que ele está construindo ao mesmo tempo dentro da filosofia para chegar lá no conceito de aprendizagem. Tá? Então, a primeira coisa, esse capítulo, A Imagem do Pensamento, trata exatamente disso, né, como o título sugere. O que é o pensamento na filosofia? Né? Como que ele é, qual é a imagem que se constrói dele, como ele funciona e como ele deveria funcionar na visão do Deleuze. E ele vai fazer isso, então, a partir, revelando os postulados. É claro que ele faz toda uma análise dos filósofos para chegar em cada um desses postulados. Em uma hora seria impossível fazer isso. Eu vou direto para os postulados e apresentar os postulados e contar com a benevolência de vocês. E caso alguém ache isso muito rápido, que vai, né, lá no texto ele vai devagar, ele fala, ele discute Descartes, ele discute Kant, ele discute Heidegger, ele discute Hegel, ele passa por todos os autores que precisa para poder revelar esses postulados. O primeiro postulado, que ele chama de cogito natura universalis, o que ele diz assim: todos os filósofos costumam partir de um postulado, que é, todos nós pensamos. O pensamento é uma coisa natural. O pensamento é uma habilidade universal. O pensamento tem uma natureza universal. Pensar é próprio do homem, tanto que é um animal racional, então todo mundo pensa. E a questão que ele vai tratar nesse capítulo é: mas será que pensamos mesmo? Ele cita Platão para dizer que o próprio Platão assumia que nós, na verdade, pensamos raramente. Na verdade, não pensamos. Tá? Então, o que nós fazemos quando não pensamos? Se não pensamos, alguma coisa de intelectual acontece. É isso que ele vai revelar. O que é esse funcionamento intelectual que não dá para chamar de pensamento? Ele tem pressupostos. O primeiro é esse: que há uma boa vontade do pensador. A forma mais geral de representação está no elemento de um senso comum como natureza reta e boa vontade. O pensamento conceitual filosófico tem como pressuposto, portanto, uma imagem de pensamento que é tirada do senso comum, do bom senso. Né? Então, de um lado, ela se compõe de uma boa vontade do pensador e de um outro, uma boa natureza do pensamento. Né? Que o pensamento está em afinidade com o verdadeiro, ou seja, basta pensar. Você quer descobrir a verdade? Pense, reflita, analise. E pensando, refletindo, analisando, você descobre a verdade. Como se o pensamento fosse naturalmente verdadeiro. Basta que você pense. Se você pensa, você chega à verdade. É preciso pensar para chegar à verdade. Então, o que se pressupõe? Que há uma boa vontade do pensador e há uma natureza reta, uma natureza correta. Que o pensamento levado até o fim, ele sempre chega à verdade. Ora, ele cita então Nietzsche para dizer que um pressuposto desse tipo só pode ser um pressuposto moral. Porque para dizer que o nosso pensamento é naturalmente verdadeiro e que existe uma boa vontade do pensador em chegar à verdade, está pressuposto aí uma concepção de bem. Quer dizer, é para o bem que o nosso pensamento existe. O nosso pensamento é uma coisa boa, ele funciona bem, na maioria das vezes, ou quase sempre. E aí, o que os filósofos vão fazer, como Kant, por exemplo, ele vai dizer, é mostrar quando o pensamento não funciona bem, quais são as ilusões do pensamento. Mas, superadas essas ilusões, o pensamento está correto, o pensamento funciona bem. Descartes, os outros filósofos vão nessa direção.
aliado a esse pressuposto de que o nosso pensamento funciona bem, há um ideal. Por trás dessa imagem, há um ideal de que o pensamento, um ideal de senso comum. Por exemplo, o senso comum como concórdia facultatum. Faculdade, beleza, está chamando de faculdade aqueles elementos que compõem a atividade intelectual. Então ele vai falar em sensibilidade, imaginação, memória e pensamento. Seriam as faculdades, os movimentos, a composição dessa atividade, né? Todo mundo bem sabe que de fato os homens raramente pensam e o fazem mais sob um choque do que no elan de um gosto. Quando não pensamos, estamos sob o controle de um modelo, o da recognição. A recognição se define pelo exercício concordante de todas as faculdades sobre um objeto suposto como sendo o mesmo. É o mesmo objeto que pode ser visto, tocado, lembrado, imaginado e concebido. Então, isso é o que nós fazemos cotidianamente. Esse é o nosso senso comum. E os filósofos na verdade, não rompem com isso. Ou seja, pensar é reconhecer. Então, se eu vejo um objeto e eu vou dizer a ele o que ele é, eu vou usar de todas essas faculdades, então, da sensação, da lembrança, da imaginação e do pensamento para reconhecer aquele objeto. Mas há um objeto, há um termo ali que obriga as faculdades a abrir. É isso que é a grande questão da recognição que Deleuze vai tratar o tempo todo nesse capítulo. Recognição é o ato natural. Esse sim pode ser chamado o ato natural do nosso pensamento. O nosso pensamento é naturalmente recognitivo. Você vê alguma coisa que você não sabe o que é, você fica um tempo olhando para ele, examinando, até descobrir o que é. Descobriu o que é, pronto, então é isso, acabou. Não se fala mais nisso, sua atenção se volta para outra coisa. Nós não nos demoramos junto ao pensamento, junto ao objeto, mais do que o tempo necessário para reconhecê-lo, para dar o nome, para dizer o que é, para classificá-lo. Toda a profusão de sensibilidades que aquele objeto pode despertar em nós abrimos mão assim que nós chegamos ao reconhecimento. Você pega um objeto novo que você não sabe o que é, você começa a manipulá-lo até descobrir, não, é isso, então é isso, acabou, pronto, não preciso mais manipulá-lo. É esse o senso, no senso comum é assim que funciona. O senso comum é a via da recognição, né? Todas as faculdades coordenadas, né, concordantes com a produção do objeto. Claro que cada faculdade tem a sua propriedade, mas é como se as faculdades abrissem mão de suas propriedades particulares para poder entrarem num acordo via senso comum e bom senso para chegar ao reconhecimento do objeto. Um objeto é reconhecido quando todas as faculdades em conjunto referem-se ao dado e referem-se a si mesmo a uma forma de identidade do objeto. Tá? O terceiro postulado é o senso comum. Não, aqui ainda estamos no segundo, né? Mas, porque ele ainda, antes de passar para o terceiro, ele vai destacar o fato de que o bom senso, se o senso comum é o responsável por produzir o mesmo objeto, a identidade, o bom senso é responsável por ver o quanto toca de cada faculdade naquele objeto. Tá? Então, são necessárias, essa instância do bom senso é a norma da partilha, que determina a contribuição de cada faculdade em cada caso, enquanto o senso comum traz a forma do mesmo. Então, na verdade, bom senso e senso comum são os dois elementos que compõem, né, os dois grandes movimentos da recognição,
considerando-se a contribuição das várias faculdades para a produção do reconhecimento do objeto. Tá? O terceiro postulado é exatamente o modelo da recognição. Aqui é que ele vai tratar mais detalhadamente dessa questão da recognição. Ele vai dizer que a forma da recognição nunca santificou outra coisa que não o reconhecido e o reconhecido. A forma nunca inspirou outra coisa que não fossem conformidades. Né? Para ele, isso é perigoso. Para a filosofia, na opinião dele, isso é muito perigoso para a filosofia, quando uma filosofia se constrói, como ele diz, a de Descartes, a de Kant, mas também a de Heidegger, em certo sentido, ele vai dizer, quando se constrói em cima da recognição. E a crítica da razão pura, como ele mostra, é toda ela calcada no conceito de recognição, né? Reconhecimento do objeto. Ele fala, isso é um perigo. É claro que, de um lado, os atos de recognição existem e ocupam grande parte da nossa vida cotidiana. Isso é uma mesa, é uma maçã, é um pedaço de cera, bom dia, teto, ou seja, nós não viveríamos sem recognição. A recognição é o nosso instrumento intelectivo básico para a vida cotidiana e nós precisamos dela. Imagina se nós precisássemos, se nós fôssemos a cada vez que nos deparamos com o mesmo objeto, reconstruir a sua concepção. Seria muito complicado isso, né? O tempo que isso tomaria. É mais fácil a gente ter isso que a gente tem na mente, que é a habilidade de recognição, né? A capacidade de recognição. Ela é muito prática, ela é útil, ela é eficiente e ela é a responsável, inclusive, pela nossa destreza intelectual, que nos diferencia de qualquer outro animal, de qualquer outro sistema intelectivo. Essa destreza intelectual é a recognição. Nós não precisamos reconstruir tudo de novo. Rapidamente, nós chegamos rapidamente ao reconhecimento. Então, na prática, na vida cotidiana, é um grande aliado, um grande instrumento. Mas o problema não é isso. O problema é deixar que esse mecanismo, esse modelo da recognição, seja levado para dentro da filosofia. O que é a filosofia? A filosofia, ela quer especular a razão última das coisas. Então, a razão última do pensamento. Ora, se eu quero entender a razão última do pensamento, com certeza não pode ser a recognição. Porque a recognição é a razão primeira. É o modo primeiro de funcionar. É o jeito que todo mundo usa. Agora, você dedicar toda uma obra, todo um trabalho de crítica analítica, como, por exemplo, a crítica da razão pura, que ele diz, para no fim chegar simplesmente a uma reconstituição da recognição do mesmo no objeto, da identidade do objeto, isso é rebaixar a filosofia muito pouco do que ela pode. É ficar no senso comum. É como fazer uma filosofia do senso comum, apesar de todas as suas os seus voos, né? Então, ele não critica a recognição, é preciso que fique claro aqui. E o que ele critica é nós tentarmos entender a natureza última do pensamento a partir da recognição. A recognição é a primeira, não pode ser a última. E o que é mais problemático? Essa é a primeira questão. A segunda questão pela qual ele se opõe à recognição é que, quando nós reconhecemos um objeto, e nós vamos rapidamente nesse processo de reconhecimento, em qualquer situação, nós estamos sempre olhando para esse objeto do ponto de vista de valores. Nós estamos atribuindo valores ao objeto, colocando valores sobre o objeto, e valores estabelecidos. Então, por exemplo, e no senso comum é muito fácil isso, é muito isso mesmo. Se você olha para um objeto e aquele objeto é reconhecido como um objeto seu, próprio,
né, de uso, útil, agradável, a recognição vai tranquila. Agora, se aquele objeto tem qualquer coisa de desagradável, de inútil, o processo de recognição nem avança, nem se interessa pelo objeto. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer é que a segunda crítica à recognição, a primeira é a crítica da recognição na filosofia, como modelo especulativo. A segunda é, mesmo no senso comum, já se pode criticar a recognição na medida em que ela pressupõe uma valoração. Ninguém reconhece um objeto sem também agregar, atribuir, acumular valores nele. Na verdade, o processo de recognição já passa por uma avaliação, por um julgamento do objeto. Reconhecer o objeto é também julgar esse objeto, atribuindo valores a eles. Ora, a recognição, então, na medida em que ela, na verdade, não olha para o objeto mesmo como ele é, mas para aquele objeto do ponto de vista de valores morais, lógico. Então, a recognição, ele vai dizer, celebra os esponsais monstruosos, em que o pensamento reencontra o Estado, a Igreja e todos os valores do tempo. E sutilmente faz com que a passagem sobre a forma pura de um eterno objeto qualquer os faz passar, né, sobre essa forma pura de um eterno objeto qualquer eternamente abençoado. E é o que ele diz quando analisa a obra do Kant, diz, na primeira obra da crítica, a crítica da razão pura, o Kant até consegue não falar em Deus, Deus está morto, né? O eu está rachado. Mas nas outras, principalmente na crítica da razão prática, você vê voltar a moral, você vê voltar até mesmo a concepção de Deus, ou seja, toda aquela moral, todo aquele conjunto de valores que pôde ser inicialmente suspenso na crítica da razão pura, quando chega na crítica da razão pura, você vê ele voltar. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer é que, além de a recognição não ser adequada para uma filosofia, embora seja muito adequada para o dia a dia, dentro de uma filosofia ela tem um problema maior ainda, porque ela constrói uma filosofia que não põe em questão os valores do tempo, a Igreja, o Estado, o eu, né? Os valores dominantes daquele contexto, tá? Então, essas são as duas críticas básicas que ele faz contra a recognição. Ora, o que é que a recognição pressupõe? Qual é o quarto postulado? Aquele que deriva, né? Compõe com os outros três. É o do elemento. Qual é o elemento da imagem do pensamento? A imagem, ele chama essa imagem de imagem dogmática. Dogmática nesse sentido, de que ela pressupõe valores, ela tem dogmas por trás dela, não é uma imagem, vamos dizer assim, neutra, isenta de valores, é uma imagem dogmática. Então, o quarto postulado dessa imagem dogmática do pensamento é o elemento que a compõe. O elemento é a representação, né? A recognição se compõe com a representação para formar a imagem dogmática do pensamento. Ele vai dizer, então, que os conceitos são os frutos da recognição, né? Eles não são capazes de produzir um pensamento. E que o pensamento ele só pode ser produzido de forma involuntária. E ele só pode nascer por arrombamento ou, né, por violência. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a representação, a recognição, o bom senso, o senso comum,
eles compõem exatamente essa esfera, a esfera daquilo que a gente chama de eu, né? O nosso eu é exatamente uma composição desse bom senso, desse senso comum que nós incorporamos, né, na nossa vida em sociedade, esse processo recognitivo e esse elemento da representação. Ora, se o nosso eu é fundamentalmente isso, nós não vamos nunca conseguir pensar voluntariamente. O que quer dizer voluntariamente? A partir do nosso eu. Pelo nosso eu, nós nunca vamos chegar a um pensamento não recognitivo, um pensamento sem imagens, como ele propõe, um pensamento que não esteja amarrado na recognição e na representação. Para chegar a isso, é preciso que o pensamento venha de fora, que o pensamento não venha do eu, porque se ele vier do eu, ele está necessariamente amarrado na representação, na recognição, no bom senso, no senso comum. Por isso, para ser um pensamento mesmo, um pensamento sem imagem, um pensamento para além da recognição, ele precisa ser involuntário, ele precisa ser forçado de fora. Tá? Como que pode então ocorrer essa força de fora? Ele vai dizer, no encontro com aquilo que força a pensar. Então, existem coisas no mundo que nos forçam a pensar de fato, mas são coisas que não podem ser objetos. Os objetos nunca nos forçam a pensar, porque nós só os reconhecemos. As pessoas não nos forçam a pensar. As coisas que têm nome, que têm conceito, não nos forçam a pensar. Diante de conceitos, nós simplesmente praticamos recognições e ficamos no plano das representações, dos conceitos. Para poder ser forçado a pensar, o nosso intelecto, a nossa mente, precisa de algo que não tenha nome, que não tenha conceito, que não seja um objeto. Quando nos deparamos com algo que realmente possa, que nós interagimos com algo que não é objeto, que não é pessoa, que não tem conceito, que não tem nome, aí nós começamos realmente a pensar. Porque nós nos abrimos, mas isso é alguma coisa que não ocorre conscientemente em nós. Nós não temos como dizer, agora eu vou encontrar um não objeto. Agora, voluntariamente, eu vou encontrar algo que não é uma pessoa. Isso é pura fantasia, isso não é real. É preciso que algo que eu não consiga classificar, apareça para mim e eu interaja com esse algo. Nessa interação, nesse encontro, na verdade, eles chamam de encontro, para dizer até de algo que se passa entre dois, nesse encontro com algo que não é um objeto, eu sou então forçado a pensar. E aí, nesse processo, as faculdades vão agir de forma diferente. Porque não tem mais um conceito para se apoiar. A faculdade será usada de forma discordante. Por quê? Veja bem, no objeto, o que é que faz a concórdia facultatum, ou seja, que as faculdades funcionem de forma concordante? É exatamente a concepção de que tem um objeto por trás. Então, se eu pego isso aqui, eu falo assim, não, isso é liso, isso é claro, é prateado, e aí eu imagino outras possibilidades para isso, aí eu me lembro de outros objetos que se parecem com ele, aí eu concebo um conceito para ele. Mas tudo está centrado nessa concepção de objeto, que é o mesmo. As faculdades todas estão concordantes. Se eu não tenho objeto, as faculdades se separam, cada uma na sua. Ele vai dizer assim, a sensibilidade vai até o fim do que ela pode, uma expressão bem nietzschiana, né? A sensibilidade é elevada à enésima potência, até o fim daquilo que ela pode. A imaginação também, o pensamento também, a memória também, porque não há um objeto
aglutiná-las, para fazê-las concordar. Isso é o uso discordante dessas faculdades. Ele vai falar melhor sobre isso, né? Então, esse objeto de um encontro, o que é encontrado pode ser Sócrates, o templo, o demônio, né? E ele pode ser apreendido sob tonalidades das mais diversas, né? Por admiração, por amor, por ódio, por dor. Então, o encontro com um objeto que força a pensar qualquer coisa que não seja concebível. Eu grifei ali o demônio porque em várias passagens ele fala, ele cita isso. O demônio, se a gente for pensar, por exemplo, em termos da nossa religião, a religião aqui do Brasil, né, no católico principalmente, mas todas as outras de certa maneira, mas na igreja católica, se a gente for pensar Deus, pense em Deus. Na verdade, nós não pensamos em Deus. Deus é um objeto de recognição. Nós reconhecemos Deus. Quem nos força a pensar? O demônio. O demônio, sim, nós temos que pensar para entender o demônio. Porque ele não tem natureza, ele não tem... Ninguém sabe o que ele é estranho, ele é legião, ele é multiplicidade. Se você pega qualquer livro católico falando sobre o demônio, é muito difícil. O católico mesmo, muito fervoroso, nem pode pensar no demônio. Porque é perigoso. A experiência é na ausência de Deus. Como a gente pode ver, o mal e o demônio, como a gente está imaginando, não é esse ser, mas é não estar na presença de Deus. Sim, mas é uma ideia isso, né? É um conceito. Não é algo que se interage, né? É nesse sentido que ele diz. Quando interagimos com Deus, nós praticamos recognições. Agora, quando interagimos com o demônio, quem se presta a isso, aí você tem que realmente estar diante de algo que não cabe nos seus conceitos, que não cabe nas suas recognições, que não tem como dizer o que é. E aí você vai ter que realmente ser forçado a um encontro para descobrir o que é. É nesse sentido que ele fala. Ainda sobre o signo da representação, ele vai dizer que o elemento ele vai chamar também o elemento que provoca o encontro de signo. Signo é o elemento que provoca um encontro que não pode ser aquele da recognição, que nos tira da recognição. O signo é o que nos tira da recognição. Ele é o objeto de um encontro que só pode ser sentido. Ele faz realmente nascer a sensibilidade, né? O signo. Ele é o ser do sensível, mas ao mesmo tempo ele é o insensível. Ele fala, o signo é aquilo, é o ser da sensibilidade, ele é o que só pode ser sentido, mas ao mesmo tempo é o insensível. Insensível para a recognição. Então, do ponto de vista da por quê? Porque ele não tem como ser colocado, ele não é um objeto, então ele não pode ser reconcebido, ele não pode ser reconhecido. A recognição não dá conta dele. Então, ele vai chamar de signo isso, esse elemento que provoca em nós uma admiração, um estupor, uma parada no processo de recognição, interrompe a nossa recognição. Quando estamos diante de um signo, nós não o reconhecemos, senão não é um signo. Né? Alguns autores até gostam de grafar signo enigma, né? É um signo enigma. Um signo é algo que não tem possibilidade de ser reconhecido. Ele vai forçar a sensibilidade a encontrar-se diante de um limite próprio, o signo, e vai elevar essa sensibilidade à sua enésima potência. Ou seja, diante de um signo enigma, algo que não cabe em nenhuma categoria pré-concebível minha, a minha sensibilidade vai ao máximo do que ela pode, para tentar
interagir, para tentar tirar alguma conclusão, chegar a alguma solução para aquele problema que é o que se coloca diante de mim, que é o signo. Então, ao mesmo tempo, como eu acabei de dizer, ele força a colocação de um problema. Então, o signo é portador de problema. Essa é a outra característica que ele vai dizer. Um signo, ele é aquilo que destrói a nossa capacidade, que nos tira da nossa capacidade, da nossa cotidianeidade de recognição, do nosso fluxo de recognição, e ao mesmo tempo é aquilo que nos traz um problema. Ele é um problema nele mesmo, porque ele não pode ser objeto de recognição. Ele chama de sentiente, né? Isso que o signo é para sensação. Ao mesmo tempo, ele é um memorando para a memória, um cogitando para o pensamento, né? Um fantasiando para a imaginação. Ou seja, o signo, ele é aquilo que força cada faculdade a ir ao seu limite, chegar ao seu limite e elevar-se à sua enésima potência, né? As faculdades saem do eixo diante, então cada faculdade sai do eixo diante do signo. Ele quebra a forma que a mantinha no elemento empírico da doxa, da opinião, do senso comum, do bom senso. Ele provoca essa discórdia das faculdades e que se alastra de uma faculdade para outra, né, como um pavio de pólvora. E ele diz que nunca se pode falar em filia em relação a esse pensamento provocado pelo signo, porque ele é sempre involuntário, né? E em lugar do logos, são hieróglifos, né, a serem desconhecidos. Isso mostra a natureza, esses signos que seriam expressões da ideia, e eles mostram essa natureza problemática da ideia, que as ideias são problemas. Ele fala em parasenso, né? Ou seja, se eu não tenho um senso comum, um bom senso para lidar com o signo, enigma, eu só posso um parasenso, algo assim que não compõe com a recognição, né? Esse pensar será sempre, portanto, criar, engendrar o pensamento, inventar. Então, esse pensamento que parte do signo, ele só pode ser criativo, não tem jeito, até para o princípio. E sempre que se cria e que se inventa, só se o faz a partir do encontro com signos. Ou seja, algo que me tira daquele processo recognitivo que eu estava antes. Sobre o negativo do erro, que é o quinto postulado, né, ele diz que para a imagem dogmática do pensamento, o negativo do bom senso é o erro. Ou seja, quando o pensamento não funciona bem, ocorre o erro. Agora, para ele, se nós pensarmos num pensamento sem imagem, num pensamento provocado pelos signos, nós teríamos que pensar em outras desventuras, outras figuras do pensamento que não são o erro. O erro é tão somente um negativo. O erro é um negativo que se desenvolve naturalmente na hipótese do cogitatio natura universalis, ou seja, dentro da recognição. Fora da recognição, você precisaria pensar em outras desventuras, como por exemplo a esquizofrenia. Ele diz que a esquizofrenia não é não está se falando de pessoas esquizofrênicas, de quadros psicopatológicos. Está se falando uma possibilidade do pensamento se libertar da recognição. O pensamento, quando ele atinge o seu grau de esquizofrenia, significa exatamente isso que ele está querendo mostrar. A possibilidade de um pensamento no qual a sua imagem foi abolida, ou seja, um pensamento sem imagem. Um pensamento sem imagem será sempre do tipo daquele pensamento de uma esquizofrenia, né? de um pensamento esquizofrênico.
Assim também a besteira, a crueldade. Então, seriam outros campos para o pensamento que não aquele da recognição. Bom, o privilégio da designação. Ele vai falar aqui que a designação, então ele vai separar primeiro expressão e sentido versus designação e verdadeiro ou falso. Né? Ele vai dizer que a expressão e o sentido são algo que exprime algo das ideias, enquanto o verdadeiro ou falso da designação, ele simplesmente ele diz respeito a um enunciado de um conceito. Tá? E, portanto, a forma lógica da recognição é exatamente do verdadeiro ou falso. A mesma significação ainda se refere a um conceito, né? Ainda está no campo das representações. Para sair da recognição é preciso pensar o sentido, ir para o sentido. Né? E ao ir para o sentido, nós vamos para o problema. E ele vai falar, por exemplo, sobre interrogar, que interrogar já é alguma coisa, já aponta em alguma direção, mas ainda não é necessariamente a colocação de um problema. Né? A forma interrogativa não deixa de ter uma vantagem. Ao mesmo tempo em que nos convida a considerar a proposição correspondente a uma resposta, ela nos abre uma nova via. A interrogação exprime, portanto, a maneira pela qual um problema é desmembrado, cunhado, traído na experiência pela consciência, de acordo com seus casos de soluções apreendidos como diversos. Então, na interrogação, o problema está traído, mas já está ali, pelo menos. Ainda não está inteiro. Só no sentido é que o problema está inteiro. Né? E aí ele vai falar de uma ilusão que é muito comum, que é a ilusão própria da imagem dogmática do pensamento, é de decalcar os problemas e as questões sobre proposições correspondentes que servem ou podem servir de respostas. Então, ele está aqui, ele está se aproximando da concepção de problema que ele precisa para chegar lá no conceito de aprendizagem dele, e o que ele está dizendo é exatamente isso, que a interrogação é apenas uma falsa colocação do problema. Porque o problema nunca pode ser colocado em termos de proposições, de afirmações. O problema ele tem que ser colocado a nível dos sentidos. Só o sentido é que comporta o problema. E ele é, portanto, extra-proposicional. Só pode ser abordado fora das proposições. O sétimo postulado dele é de que a imagem dogmática do pensamento coloca a ênfase nas respostas ou nas soluções. Então, pensar, do ponto de vista da recognição, é encontrar soluções para problemas. E é isso que a gente faz cotidianamente, inclusive os professores. Em sala de aula, vamos fazer uma aprendizagem baseada em problemas, vamos trabalhar com problemas, vamos motivar os alunos com problemas. Ele coloca questões e pede que os alunos cheguem a soluções. E o trabalho dos alunos é simplesmente achar as soluções para aqueles problemas que ele colocou. Como se isso fosse pensar. Ele diz, isso não é pensar. Essa ênfase na solução não leva ao pensamento sem imagem, para além da recognição. Porque quando você formula um problema na forma de uma proposição, quando você coloca um problema como um teorema, uma equação, ou seja, numa proposição qualquer, você está, na verdade, ele já pressupõe uma solução única e prevista. Ele não está trazendo nada que não seja recognitivo. Porque ao resolver aquele problema, ao resolver aquela proposição colocada ao aluno, o aluno simplesmente faz um ato de recognição dos princípios pressupostos por aquela questão. Quando ele fala em problema, quando ele fala em signo, quando ele fala em pensamento sem imagem, e é o que ele vai falar da aprendizagem,
É preciso ultrapassar esse nível. É preciso não usar o formato proposicional dos problemas. Tá? Aí ele vai falar da ilusão natural, que é decalcar os problemas sobre proposições que se supõem pré-existentes, ou avaliar os problemas segundo uma resolubilidade, né? Avaliar os problemas pela sua capacidade de resolução. Ele vai dizer que essa não é a verdadeira natureza do problema. O problema é o elemento diferencial do pensamento e o elemento genético do verdadeiro. O que quer dizer isso? É quando um signo enigma se coloca como um problema diante de alguém, que ele força o surgimento de um processo. Então, ele dá origem, ele gera. Então, ele é o elemento genético. E, ao mesmo tempo, esse elemento vai ser diferencial, no sentido de que qualquer coisa que ele possa querer atribuir àquele signo tem que ser diferente de tudo que ele já atribuiu antes a algo parecido. Ele não vai poder recorrer a nada do que já existe. Então, chegamos então à aprendizagem. O que é aprender? Olha, tudo isso que ele vinha falando do pensamento sem imagem, do pensamento para além da recognição, é exatamente o que ele vai chamar do que é aprendizagem. Aprendizagem é uma oportunidade que todos nós temos de não pensar recognitivamente e de pensar verdadeiramente. Durante um processo de aprendizagem, o pensamento é sem imagem, ou não existe aprendizagem, só existe recognição, mas aí não é aprendizagem. Então, a aprendizagem para ele é o que ultrapassa a recognição. É um processo de pensamento sem imagem, portanto não recognitivo, não representativo, sem se basear no senso comum ou no bom senso, sem enfatizar a solução, mas que encara os problemas diretamente. Isso é a aprendizagem. Os problemas e suas simbólicas estão em relação com signos. São signos que dão problema e que se desenvolvem no campo simbólico. O uso paradoxal das faculdades, e primeiramente da sensibilidade no signo, remete, pois, às ideias que percorrem todas as faculdades e, por sua vez, despertam inversamente, as despertam. Inversamente, a ideia remete ao uso paradoxal de cada faculdade. Ele vai dizer, dá na mesma explorar a ideia e elevar cada faculdade ao seu exercício transcendente. São esses dois os aspectos do aprender. Uma aprendizagem é isso. Num processo de aprendizagem, a gente explora a ideia e, ao mesmo tempo, eleva a nossa faculdade ao seu exercício transcendente. O aprendiz é aquele que constitui e inventa problemas práticos ou especulativos como tais. Aprender é o nome que convém aos atos subjetivos operados em face da objetividade do problema, a ideia, ao passo que o saber designa apenas a generalidade do conceito, ou a calma posse de uma regra de soluções. Ou seja, ele chama de saber o resultado da recognição. Então, já dá para pensar aí, né? Na verdade, o nosso ensino, ele é fundamentalmente saber e não aprendizagem, na medida em que ele é fundamentalmente recognitivo. Mais um pouquinho. A aprendizagem é penetrar no universal das relações que constituem a ideia e nas singularidades que lhes correspondem. Por exemplo, ele vai dar um exemplo que ele tirou de Leibniz, falando da aprendizagem. Aprender a nadar no mar é conjugar pontos notáveis do nosso corpo com os pontos singulares da ideia objetiva para formar um campo problemático. Ou seja, segundo Leibniz, quais são os pontos singulares do mar? As ondas, né? A forma como as partículas se compõem formam ondas. E quais são os pontos notáveis do corpo que resolvem essa questão de flutuar sobre as ondas?
né? São as partes, o uso de partes do corpo, como o peito, braço, as pernas, então seriam esses pontos notáveis. Então, para se nadar no mar, é preciso você conjugar peito, braço, perna e cabeça com o movimento das ondas. E aproveitar essa conjugação é exatamente a solução para esse problema. Como que eu posso flutuar sobre a onda, né? Então, são pontos de lá da ideia objetiva, as ondas, e pontos daqui do meu corpo que se compõem. E é nesse processo de composição que se passa a aprendizagem. Então, não tem como ensinar ninguém a nadar apresentando conceitos ou pedindo para alguém reconhecer. Você está vendo que ele está nadando? Está vendo que ele está nadando? Não tem outro jeito. Só tem um jeito. Entra na água e tenta ficar sobre a onda. Essa é a proposta. Fique sobre a onda. Mas como? Vai descobrindo, vai experimentando. Use o peito como se fosse uma prancha e cavalgue a onda, pegue a onda, né? Flutue sobre ela. E aí o próprio aprendiz, ele vai descobrindo como que ele pode conjugar. E há diversas formas de nado, diversas maneiras, cada um nada de um jeito, mas no final, o que acontece? Os pontos singulares da ideia objetiva que compõem a onda se conjugam com partes notáveis do corpo. Ali se compõem e formam isso. Então, isso é de fato uma aprendizagem, sem nenhuma recognição. E se faz por exercício. Aí vocês poderiam, né, pensar, bom, mas isso é um exemplo psicomotor, né? Um exemplo de uma aprendizagem prática. E aí eu até coloquei ali entre colchetes, alfabetização. Alfabetização é a mesma coisa. Hoje as pesquisas, e eu cheguei a esse interesse por Deleuze exatamente porque eu trabalhava pesquisando psicólogo escolar, psicólogo educacional, que era o que eu fiz na minha jornada de pesquisa, e eu cheguei exatamente por esse ponto da alfabetização. O que é alfabetização? Qual é o grande enigma da alfabetização que dificulta tanto a aprendizagem para as crianças? Ora, na alfabetização, e as pesquisas recentes mostram isso, o que acontece ali é também uma conjugação.